gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse chaveiro de lhama amigurumi. Então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Vamos então para a lista de materiais. Eu vou estar utilizando aqui os meus fios da Barroco Max Color número 4. As cores são o amarelo claro, o vermelho, o rosa claro, o azul. E eu utilizei aqui também só um pedacinho do fio preto para poder fazer os bordados, certo? Vou utilizar também a minha agulha de 3 milímetros, uma marcação, uma agulha para fazer costuras arremates, uma tesoura, fibra para enchimento e eu utilizei aqui também uma argolinha para chaveiro, certo? Vamos então dar início. Eu vou começar aqui fazendo um nozinho inicial e vou subir aqui um total de 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir aqui da minha segunda correntinha aqui de trás para frente, eu vou voltar trabalhando pontos baixos. Então, eu faço aqui um ponto baixo, que vai ser o meu primeiro aqui do canto, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui o meu último ponto é o meu outro do canto, tá? Aqui você vai observar o seguinte, na parte do meio você sempre vai ter 6 pontos e nas laterais onde você vai fazer os seus aumentos. Aqui deu um total de 7 porque nós temos aqui o primeiro ponto aqui do nosso cantinho, tá? Então, nós temos esse um ponto do canto, mais 6 pontos baixos aqui na parte do meio, tá? Nesse último ponto aqui, que é o meu da viradinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos dentro dele. Então, eu faço 1, 2 e 3, certo? Fiz aqui, então, os meus 3 pontos baixos. Agora, eu vou voltar trabalhando os meus 6 pontos baixos aqui da parte reta, já vou arrematando esse fiozinho junto. Então, eu observo onde é o meu próximo ponto, faço aqui, então, o meu ponto de número 1, 2, 3, 4, deixa eu só refazer aqui o meu ponto, que eu peguei 2 alcinhas juntas, ó. Ajeito aqui. Cuide para não pegar 2 alcinhas, tá, gente? Faço aqui o número 4. O número 5. E o número 6, deixa eu só pegar ele direitinho. Esse lado sempre é um pouco mais chatinho, tá? Mas você tem que trabalhar ele também. Fiz aqui, então, os meus 6 pontos baixos da parte reta. E no meu último ponto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos dentro dele, que daí vai dar um total de 3 com aquele primeiro que a gente fez da viradinha, certo? Então, você vai ter 3 pontos baixos em uma das laterais e 3 pontos baixos na outra. Na parte do meio, você tem 6 pontos baixos de ambos os lados, certo? Então, eu faço aqui os meus 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto.
Pegando bem direitinho aqui a alcinha, ó. 1 e 2. Vou só cortar esse fiozinho aqui, porque ele já tá me atrapalhando aqui, e eu não quero que ele fique atrapalhando a próxima carreirinha, certo? Cortei aqui. Agora, na nossa segunda parte, na segunda carreirinha, você vai trabalhar usando marcação, tá, gente? Porque senão, como a gente tá trabalhando em espiral, se você não colocar marcação, você vai se perder. Então, aqui, em cima desse nosso primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar um aumento, porque ele é um dos pontos da viradinha, certo? Então, em cima aqui do primeiro ponto, eu faço um aumento. Então, eu faço aqui o primeiro ponto baixo, marco ele pra gente não se perder, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Desta forma. Aqui na parte reta, eu vou trabalhar os meus 6 pontos baixos sozinhos, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei nos meus 3 pontos baixos da curvinha. Em cima de cada um deles, eu vou trabalhar um aumento. Então, faço meu primeiro aumento aqui, no primeiro ponto. Faço o segundo. E faço meu terceiro. Certo? Desta forma. Volto a trabalhar os 6 pontos baixos da parte reta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sobraram os 2 últimos pontos da curvinha aqui. Então, em cima deles, eu trabalho 2 aumentos, ó. No primeiro, eu faço um aumento. E no próximo, também um aumento, certo? Agora, nós vamos trabalhar o seguinte. Em cima aqui do nosso primeiro ponto, né, que onde a gente fez da outra vez um aumento em cima dele, então agora ele tem 2 pontos em cima do de base. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho, tá? Marco ele. Em cima do segundo ponto aqui do meu aumento, eu faço um novo aumento, tá? Aqui, em cima dos meus pontos baixos sozinhos, que são os 6 pontos baixos, eu trabalho novamente ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei aqui nos 2 pontos do meu primeiro aumento. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo sozinho, e no segundo ponto do aumento, faço meu novo aumento, certo? Vai ser sempre em cima do segundo ponto do aumento que você vai fazer o seu novo aumento, tá, gente? Então, no próximo aqui, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo, o meu aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, o meu aumento. Trabalho os meus 6 pontos baixos da camada reta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei aqui novamente na parte dos aumentos. Então, no primeiro ponto, faço um ponto baixo sozinho. No segundo, faço meu aumento. No próximo, um sozinho. No segundo, o meu aumento. Desta forma. Agora, na minha quarta carreirinha, nós vamos observar o seguinte. Aqui, você vai observar onde você tem o seu aumento. Então, aqui é onde eu tenho o meu aumento.
Então, eu vou ter que trabalhar 2 pontos baixos sozinhos para poder fazer o novo aumento em cima dele, certo? Então, eu começo fazendo aqui o meu primeiro ponto, marco ele aqui, faço meu segundo ponto baixo sozinho, e em cima do segundo ponto aqui do aumento, eu faço o meu novo aumento, certo? Desta forma. Aqui eu trabalho os meus 6 pontos baixos da linha reta, então eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui nos cantos eu vou trabalhar a mesma sequência. 2 pontos baixos sozinhos, um aumento. 2 pontos baixos sozinhos, um aumento por 3 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2 sozinhos, em cima aqui do meu segundo ponto do aumento, faço meu novo aumento. Agora, eu repito. 1, 2 sozinhos, o meu aumento, 1, 2 sozinhos e o meu aumento, certo? Que aí fica bem direitinho a curvinha. Agora, eu trabalho os meus 6 pontos baixos em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei aqui na parte dos meus aumentos. Então, eu faço 1, 2 pontos baixos sozinhos, o meu aumento. 1, 2 pontos baixos sozinhos e o meu aumento. Só refazer esse ponto aqui, que encaixou um fiozinho, ó. Aqui. Desta forma, certo? A partir de agora, a nossa quinta carreirinha, nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto. Nós não vamos fazer mais nenhum aumento nos cantos, tá, gente? Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, tá? Porque agora nós temos que dar aqui a altura, né, do nosso trabalho. Deixa eu só abrir de novo aqui, que ainda tá encaixando um fiozinho, ó. Tá vendo que abriu aqui a minha carreirinha? Deixa eu abrir ele inteiro aqui e refazer aqui o meu aumento. Aqui, tá? Faço aqui o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Você vai ver que ele vai começar a torcer aqui, tá? Não tem problema, porque agora nós temos que dar a altura aqui da base, né, do corpinho da nossa lhama. Então, por isso que nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Você vai fazer isso da carreirinha de número 5 até o final da carreirinha de número 10, colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo ao redor aqui de toda a sua base. Vai dar um total de 36 pontos em cada uma das carreirinhas, tá? Se você quiser ir contando, cada uma delas tem que ter 36 pontos ao redor aqui, certo? Vou fazer aqui, então, as minhas carreirinhas retas. Chegando ao final da carreirinha de número 10, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 10, ó, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui a minha marcação, vou vir aqui no pontinho do lado, tá? Na verdade, eu vou espichar aqui o meu fio, gente, perdão, eu vou espichar o meu fio aqui e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer primeiro a marcação, eu já tava me confundindo. Nós vamos fazer primeiro a nossa marcação, porque nós vamos fechar metade da base do corpinho aqui, certo? Então, como que a gente faz a marcação aqui? Você vai observar o seguinte, ó, esse é o pontinho que a gente puxou, tá? Então, no próximo ponto aqui, eu vou contar 9 pontos baixos aqui, tá? Então, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. No 10º ponto aqui, eu vou colocar uma marcação, tá? Só conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, eu coloquei uma marcação. Agora, a partir desse ponto que eu coloquei uma marcação aqui, eu vou contar aqui ao redor um total de 18 pontos, certo? Então, contando junto com esse marcado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nesse de número 18, eu também coloco uma marcação, certo? E agora eu conto aqui para ver se sobraram também 9 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com esse que tá espichadinho aqui, tá? Por que que a gente fez isso? Você vai ter aqui um total, então, de 18 pontos em cada uma das laterais. Metade dela nós vamos fechar agora e a outra metade vai ser onde nós vamos subir o pescocinho depois, certo? Então, agora sim eu vou fazer aqui o fechamento, tá? Deixa eu espichar aqui o meu fio. Vou só fazer aqui um ponto baixíssimo e vou cortar aqui o meu fio. Eu vou deixar um bom tantinho aqui pra gente poder passar a costura ali, certo? Não precisa ser muito também, mas só para poder passar a costura. Espicho aqui. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha de costura. Aqui. Passo aqui por dentro. E aí, você vai dobrar aqui ao meio, certo? E como que você vai fazer, ó? Você vai cuidar aqui as pontinhas para ficarem alinhadas aqui, certo? E você vai ir passando, ó. Se você quiser, você pode já passar nesse primeiro, nesse que você fez o ponto baixíssimo aqui, você passa e já sai no pontinho bem do ladinho dele aqui, ó, tá vendo? Bem próximo aqui, porque se você não fizer esse do cantinho, não vai fechar a contagem aqui, ó. Passo aqui, puxo e ajeito aqui para não ficar um bico, né, nesse cantinho. Venho aqui no próximo, saio no pontinho do lado e trago. Venho no próximo, saio no pontinho aqui do lado e trago. Venho no próximo, saio no do lado. Você vai cuidando aqui, né, para passar direitinho aqui, né, os seus pontinhos. Trago. Venho aqui, passo. Depois a gente puxa bem direitinho e aí vai ajeitar aqui, certo? Próximo aqui, trago. Deixa eu ver aqui. Trago aqui. Por isso que é bom ter essas marcações, porque aí você sabe até onde você trabalhou, tá, gente? Ó, trago pra cá, passo aqui e trago pra cá, certo? Ó, fechei aqui metade dele, tá? Esse fiozinho eu deixo ele aqui na espera agora, porque nós vamos primeiro trabalhar a carreirinha aqui ao redor. Porque o fiozinho que a gente vai deixar do início aqui é onde nós vamos dar o nozinho junto com esse. Porque se você deixar ele assim sozinho, ele vai acabar abrindo a carreirinha aqui, certo? Então, você deixa ele aqui na espera. Pega novamente aqui o seu fio, porque nós vamos fazer a primeira carreirinha aqui ao redor do pescocinho, certo? Eu começo aqui fazendo, então, um nozinho inicial. Ó, tá vendo que esse fiozinho aqui sobra, que nós vamos iniciar, é ele que nós vamos dar o nozinho junto com aquele ali, tá? Que aí não vai ter problema nenhum de abrir a carreirinha. Então, eu cuido aqui, ó, mesmo que abra aqui um pouquinho agora, não faz mal, tá, gente? É só você cuidar aqui as marcações. Venho aqui nesse primeiro ponto aqui, onde tem essa marcação. Ó, faço aqui um ponto baixo. Opa,
Só pegar aqui do outro lado. Aqui. Cuidar, né, pra pegar o fiozinho certo. Eita. Aqui. Faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Fiz aqui o ponto, então, de número 1. Aqui ao redor, você também vai trabalhar 18 pontos baixos, tá? Como aqui sobraram 18 que a gente fez o fechamento, aqui nós temos que trabalhar 18 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o ponto de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e vejam que o de número 18 é em cima daquela marcação que a gente deixou aqui também, certo? Então, eu tiro ela aqui agora e faço aqui o meu ponto de número 18. A carreirinha você vai fechar pegando em cima depois do próximo ponto aqui, certo? Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer, então, essa carreirinha que a gente trabalhou aqui, gente, é a carreirinha de número 11, tá? Você vai contar a partir de agora em cima dessa carreirinha do canto aqui. Como a gente fechou essa daqui, é nessa aqui que você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Então, a carreirinha de número 12, eu vou fazer o primeiro ponto dela só para fechar aqui a volta. Então, eu vou fazer aqui em cima do meu primeiro ponto baixo aqui do outro lado, o meu novo ponto baixo, ó. Venho aqui, faço o meu novo ponto baixo da próxima carreirinha. Agora que a gente vai fechar aqui e dar os nozinhos, tá? Então, eu vou espichar o meu fio aqui, antes da gente dar sequência na carreirinha de número 12, e nós vamos ajeitar os fiozinhos e dar os nozinhos aqui para fechar totalmente esse cantinho. Esse fiozinho aqui, ó, tá vendo que é o primeiro aqui da nossa carreirinha? Eu vou pegar e vou passar ele na agulha para jogar ele aqui para dentro, tá? Eu vou jogar ele aqui, ó, passando por esse pontinho. Ou se você quiser também, deixa eu passar aqui, ó. Aqui se você pode puxar ele bem e pode jogar ele aqui por dentro, ó. Pegando aqui a outra alcinha. Joga para dentro desse buraquinho, ó. Trago para cá. Esse outro eu vou fazer a mesma coisa, vou passar no pontinho do lado e jogar ele ali para dentro, tá? Ó, venho aqui, jogo aqui para dentro para encontrar com esse fiozinho ali, ó. Ajeito aqui, deixa eu só separar os fiozinhos aqui, ó, porque tá bem enroladinho, ó. Você cuide aí para não confundir os fiozinhos também, tá, gente? Ó, esses aqui são os que a gente tá trabalhando, então eu deixo eles aqui pra frente. E esses dois aqui, eu até vou cortar um pouquinho desse aqui, que não precisa ficar tão grande, ó. Esses dois aqui, que é o do início e da junção, agora eu dou um nozinho entre eles, porque aí você vai fechar totalmente aqui, ó. Eu puxo, ó, tá vendo que aí fechou aqui a carreirinha toda? Dou uma leve apertadinha, faço mais um ou dois nozinhos aqui, ó. Que é para ficar bem seguro. Esse restinho de fio eu jogo aqui para dentro, depois nós vamos colocar a fibra aqui também, que vai ajeitar aqui o formato, certo? Ajeito agora aqui o meu fio na agulha, tá? Pra gente poder continuar aqui a nossa carreirinha. Ó, ajeito aqui. Como eu já fiz o primeiro ponto aqui da carreirinha de número 12, eu vou marcar ele aqui pra gente poder continuar trabalhando, ó. Marco ele aqui e sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 18 pontos ao redor aqui da carreirinha, certo? E você vai fazer essa sequência, gente, até o final da carreirinha de número 20, tá? Lembrando que você conta nessa lateral aqui as suas carreirinhas, certo? Colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, dando um total de 18 pontos, trabalhando aqui
em espiral aqui ao redor de toda essa parte que ficou aberta aqui, certo? Vou fazer aqui, então, as minhas carreirinhas retas. Quando eu chegar ao final da carreirinha de número 20, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 20, ó, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Já fui acrescentando aqui também o meu enchimento, ó, podem ver que já deu formato aqui a base do corpinho. Agora, na carreirinha de número 21, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Começo fazendo aqui o meu primeiro ponto, marco ele. Logo em seguida, faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. Desta forma. Na carreirinha de número 22, eu vou trabalhar 6 diminuições. Então, eu começo fazendo aqui a minha primeira diminuição. Aqui. Marco aqui pra gente não se perder. Faço a segunda. Vou girando. Aqui. Faço a terceira. A quarta. A quinta. E a minha sexta diminuição. Aqui. Antes da gente fechar, eu vou espichar aqui um pouquinho do meu fio. Vou tirar aqui a minha marcação e vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui no topo, ó. Fazer aqui um espaçamento com a caneta, porque tá um pouco vazio aqui ainda, ó. Venho aqui, ajeito e coloco aqui um tantinho de enchimento, certo? Coloquei aqui o meu enchimento, agora eu venho aqui no pontinho do lado, laço aqui esse fiozinho, trago, faço aqui um ponto baixíssimo. Espicho o meu fio aqui, deixando um montantinho para costura e corto. Puxo aqui por dentro, pego agora aqui a minha agulha de costura. E para cada um dos pontinhos que nós temos aqui no topo, eu vou passar pegando uma vez apenas o fiozinho do lado de fora, ó. Passo aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e no meu sexto ponto aqui, ó. Puxo até fechar totalmente aqui o topo, ajeito aqui a minha fibra, certo? Esse fiozinho, eu vou jogar ele aqui pra dentro, ó. Venho aqui no pontinho mais próximo, jogo ele aqui pra dentro, ajeito aqui o topo, né, pra não ficar tortinho, certo? E passo esse fiozinho algumas vezes aqui por dentro, e aí é só cortar o excesso. Agora, nós vamos dar início, então, às orelhinhas. Eu começo fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Agora eu vou fechar aqui totalmente esse miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o meu primeiro nozinho, volto, faço meu segundo. Esse excesso de fio aqui, gente, eu vou cortar ele, tá? Porque senão ele vai me atrapalhar. E agora eu vou virar a minha carreirinha aqui pro lado correto, ó, tá vendo? Com a parte mais certinha virada para fora. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu faço aqui meu ponto de número 1, marco ele, faço o de número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Desta forma. Tiro agora a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado e fecho com um ponto baixíssimo. Espicho o meu fio deixando um tantinho para a costura e corto. Puxo ele aqui por dentro, ajeito aqui o formato e vou dobrar ele aqui ao meio, ó, deixando esse fiozinho aqui para essa lateral, ó. Venho aqui e dobro aqui ao meio, certo? Vai ser uma orelhinha bem pequenininha, só para realmente dar um detalhezinho ali, tá? Você vai fazer também mais uma pecinha exatamente igual a esta, certo? Agora, nós vamos fazer, então, o narizinho. Começo fazendo aqui um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço aqui, então, o meu primeiro ponto. Marco ele. E logo em seguida, faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo sozinho e o meu aumento. Vou fechar agora totalmente aqui o meu miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o meu primeiro nozinho e faço aqui o segundo, certo? Esse aqui eu não vou cortar esse fiozinho, porque eu vou usar ele como enchimento, tá, gente? Então, eu deixo esse fiozinho ali, porque como vai ficar uma peça pequenininha,
eu não quero colocar fibra, então eu vou utilizar os próprios fiozinhos das sobrinhas para servir de enchimento, certo? Agora, na nossa terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu faço aqui o meu ponto de número 1, marco ele, faço o de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Viro aqui a minha carreirinha pro lado certinho, tiro aqui a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado e fecho com ponto baixíssimo. Espicho meu fio deixando um tantinho para poder passar a costura e corto. E puxo aqui por dentro, tá? Acho que até deixei um fiozinho a mais. Feito aqui o seu narizinho, você vai pegar um pedacinho de fio preto, tá? Eu já tenho aqui, porque nós vamos bordar ali ainda o detalhezinho, certo? Peguei aqui. Esse aqui até é um pouco mais fininho, tá, gente? Eu não quis pegar ele tão grosso, mas se você não tiver aí, pode utilizar da mesma numeração que você tá fazendo aqui a sua lhama, certo? E aqui para bordar o narizinho, gente, eu vou fazer um detalhezinho bem simples, ó. Introduzo aqui em um dos cantinhos, deixa eu só ver aqui onde que eu quero sair mais ou menos com ele. Ó, vou trazer aqui nesse buraquinho aqui, deixa eu só fazer um espaçamento, ó. De trás para frente, ó, entre a segunda e a terceira carreirinha. Deixo um tantinho de fio aqui dentro pra gente poder dar o nozinho. Saio aqui na carreirinha de baixo. Venho aqui na próxima. Eu vou fazer aqui um Vzinho, tá, gente? Bem simplesinho, ó. Feito aqui o Vzinho, eu quero sair nesse pontinho aqui embaixo para trazer um fiozinho reto, ó. Trago aqui, ajeito e passo aqui um fiozinho retinho, ó. Tá vendo? Saio aqui no meio novamente, ó. Eu saí embaixo da bolinha aqui, ó. Trago pra cá, desta forma. Posso dar um nozinho entre eles agora, eu até vou cortar um pouquinho mais desse excesso aqui, porque eu não quero que fique tão grande, tá? E esses dois aqui eu dou um nozinho entre eles. E também deixo esses fiozinhos aqui dentro, como eu disse, para poder servir de enchimento, tá, gente? Ó, faço aqui o primeiro nozinho. Cuido, né, para não esmagar demais aqui os pontinhos, né, e não ficar repuxadinho. Faço aqui o segundo, tá? Vou fazer só mais um por garantia. E esses fiozinhos aqui, ó, esses restinhos que sobraram aqui dentro, ó, eu vou amassar eles e colocar aqui dentro como enchimento. Lembra que eu disse pra vocês que eu ia deixar eles como enchimento aqui, ó, certo? Que aí fica bem firmezinho, porque daí quando você pegar aqui na hora de posicionar, ó, você vem aqui nesse sentido, posiciona aqui no rostinho da sua lhama, e aí você prende aqui com alfinetes, ó. Tá? Antes de passar a costura para ver se tá bem posicionado, certo? Ó, deixa eu ajeitar aqui o fiozinho. Pego aqui, ó. Prendo com alfinetes, veja aqui o posicionamento, e aí é só passar a costura aqui ao redor. Finalizei aqui a costura do focinho e das orelhinhas, ó, ficou desta forma. O focinho, gente, eu procurei centralizar ele no comprimento aqui do pescocinho, ó. Eu mais ou menos cuidei onde seria o meio, posicionei, prendi com alfinetes e aí eu passei a costura, tá? Aqui, se você quiser saber mais ou menos, ó, contando as carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Entre a sexta e a sétima carreirinha para baixo foi onde eu posicionei, tá? Mais ou menos cuidando aqui, como eu disse, o centro do pescocinho. Logo após, eu posicionei também e costurei as orelhinhas. Eu deixei elas mais aqui para a lateral, tá? Para não
atrapalhar aqui o topo, como a gente ainda vai colocar a argolinha do chaveirinho, então eu deixei mais aqui na lateral. Cuidei para passar aqui a costura na mesma linha. Tá vendo que elas passam aqui na mesma carreirinha, acima aqui do narizinho, ó, tanto de um lado quanto do outro, e aqui em cima também elas passam na mesma carreirinha. Eu posicionei mais ou menos entre a segunda e a terceira carreirinha, foi onde eu posicionei de cima para baixo, certo? Prenda também com alfinetes, veja o posicionamento para ver se tá tudo direitinho, e aí você passe a costura ao redor, certo? Feito aqui as suas costuras, eu vou fazer agora aquele mantinho que a gente coloca aqui, né, em cima da nossa lhama. Eu vou reservar ela aqui, já peguei aqui os meus fios coloridos, tá? Essa parte você pode usar cores que você tiver aí na sua casa, até sobrinhas, se você tiver, né? Pode ser feito com sobrinhas, porque você vai misturar as cores aqui. E a gente começa aqui, então, fazendo um nozinho inicial. Aqui. E eu vou subir um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir aqui da segunda, eu vou descer trabalhando pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo que eu vou fazer aqui nesse cantinho, ele vai representar o primeiro daquele triozinho do canto, tá? Então, nesse canto eu vou colocar 3 pontos baixos aqui e no outro também 3 pontos baixos. Então, esse aqui representa o primeiro do canto. E eu vou começar a contar agora a partir do segundo, a parte reta, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos na parte reta, e aqui no meu último ponto, então, eu faço os meus 3 pontos baixos dentro dele, ó. 1, 2 e 3, certo? Volto agora com os 4 pontos baixos da parte reta, já vou arrematando esse outro fiozinho junto aqui. 1, 2, 3 e 4. E aqui no meu último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos dentro dele, para poder fechar aqui com o primeiro que a gente fez aqui. Então, a gente vai ter 3 pontos baixos em um canto e 3 no outro, certo? Então, dentro desse último pontinho aqui, eu faço 2 pontos baixos. Porém, você vai observar o seguinte, ó, eu deixei o segundo aqui na agulha, eu vou só cortar esse fiozinho aqui primeiro, tá? Pra ele não me atrapalhar, pra eu acabar não confundindo na hora de dar ali os nozinhos. Como eu disse, o segundo ponto eu fiz apenas metade dele, porque nós vamos fazer a troca de cor, tá? Eu vou pegar agora aqui a minha outra cor, deixa eu soltar aqui o fio. Vou pegar aqui que acabou enroscando, ó. Aqui, pego o início dele e vou finalizar esse ponto nesta cor, tá? Vou fazer aqui o primeiro ponto da próxima carreirinha pra gente poder cortar e dar os nossos nozinhos, ó. Fiz aqui o primeiro ponto, ajusto aqui. Posso cortar aqui o meu fio vermelho. Vou cortar bem pequenininho, que é só pra dar um nozinho, tá? Faço um nozinho aqui entre eles. Faço aqui o primeiro, dou uma leve apertadinha. Faço aqui o segundo, esse eu posso apertar bem. Porém, esses fiozinhos aqui, eu vou cortar o excesso deles, tá? Como a gente vai aplicar depois essa parte em cima lá do corpinho, eu não quero que fique esse excesso de fio saltado pra fora, tá? Então, eu cortei aqui esse excesso, ajeito aqui, e agora, na segunda carreirinha, nós vamos trabalhar o seguinte, ó. Deixa eu ajustar aqui o meu fio. Esse aqui é o nosso primeiro ponto, né? O primeiro daqueles 3 que a gente faz no cantinho. Dentro dele, eu vou trabalhar um aumento, então, eu fiz já um ponto baixo, faço mais um dentro dele,
certo? Aqui eu trabalho os meus 4 pontos baixos da parte reta. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho novamente os meus 3 pontos baixos da curva, então dentro de cada um deles eu vou trabalhar um aumento. No primeiro eu faço aqui um aumento. No segundo, faço um aumento. No terceiro, faço também um aumento, certo? Faço novamente os meus 4 pontos baixos da parte reta. 1, 2, 3, 4. Tá? Acabei dando um nozinho aqui, gente. Deixa eu só abrir esse nozinho, senão vai me atrapalhar ali. Adoro quando dá um nozinho no meio do fio. Isso acontece com vocês também, gente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você tá aí de boa crochetando e aí de repente aparece um nozinho. Vou abrir aqui e já volto com vocês, tá? Ajeitei aqui o meu fio, ó. Agora, aqui nos 2 últimos, que são os do cantinho, eu vou trabalhar um aumento dentro de cada um deles, ó. Faço aqui o meu primeiro aumento. Vou virar aqui para fazer o meu segundo. Porém, nesse eu também vou fazer minha troca de cor, ó. Eu faço o primeiro ponto baixo dele e no segundo eu deixo aqui na agulha, pego o próximo fio e finalizo esse ponto nessa cor. Faço aqui o primeiro ponto da próxima carreirinha, ajusto aqui o fio e posso cortar e dar os meus nozinhos também, ó. Tá? Venho aqui. Faço o primeiro nozinho, dou uma leve apertadinha. Faço aqui o segundo, esse eu aperto bem. E agora eu corto esse excesso de fio aqui, ó. Tá? Desta forma. Nessa carreirinha, nós vamos trabalhar o seguinte. Na parte reta, nós vamos trabalhar ainda os nossos 4 pontos baixos. E nos cantos, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento, tá? Como nós temos aqui o nosso primeiro ponto feito em cima do primeiro ponto do aumento, em cima do segundo ponto, eu vou fazer o meu novo aumento, ó. Certo? Desta forma. Aqui eu trabalho os meus 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho os meus aumentos, então, em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto baixo sozinho. No segundo, faço meu novo aumento. No próximo, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo, o meu novo aumento. No próximo, faço um ponto baixo sozinho. E no próximo, meu novo aumento, certo? Faço novamente os meus 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, certo? Cheguei aqui novamente nos meus aumentos, então, no primeiro eu faço um ponto baixo sozinho. No segundo, o meu novo aumento. No primeiro, faço meu ponto baixo sozinho. No segundo, o meu novo aumento. E agora eu vou fechar aqui a minha carreirinha. Venho em cima aqui do meu primeiro ponto, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Se você quiser costurar essa parte em cima aqui da sua lhama, aí você deixa um tantinho de fio a mais. Eu vou colar, tá? Então, eu não vou deixar muito fio, vou só deixar um tantinho para poder esconder aqui por dentro, tá? Fica a opção de vocês, como você quer fazer a sua aplicação. Ó, eu puxei aqui, agora eu vou pegar aqui uma agulha de costura e esconder esse fiozinho aqui por dentro. E aí, depois eu vou posicionar aqui em cima
e vou colar essa partezinha bem no topo aqui, ó, tá vendo? Desta forma, em cima aqui da minha lhama, certo? Vou finalizar aqui o acabamento e posicionar e colar essa partezinha aqui, e em seguida, já retorno com vocês. Agora, nós vamos fazer aqui o detalhezinho das orelhinhas. Eu vou fazer com esse rosa claro, certo? Ó, eu peguei um tantinho de fio aqui, vou cortar ele ao meio, né? Metade para cada uma das orelhinhas. Aqui. Eu peguei uma agulha um pouco mais fina para me ajudar aqui a passar aqui por dentro, ó. Eu venho aqui no topo, mais ou menos aonde é o meio aqui, e passo até sair do outro lado. Vamos ver aqui. Tá vendo? Saí aqui do outro lado. Laço agora esse fiozinho e vou passar ele aqui por dentro, ó. Tá? Trago ele pra cá, laço, passo aqui. Puxo, tá? Até apertar aqui, ficar bem apertadinho. Eu gosto de dar um pinguinho de cola aqui nessa alcinha, tá? Porque senão fica soltando depois, né? Ó, tá vendo que ela sai bem fácil? Então, depois que você tiver aplicado os dois ladinhos, você dá um pinguinho de cola aqui nessa partezinha e aperta bem, para não ter perigo de soltar, certo? Venho aqui agora, faço a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui. Ó, vou sair aqui, pego o outro fiozinho. Até não precisava ser tão grande o fiozinho, ó. Que eu não gosto de deixar tão grande essa partezinha, ó. Trago pra cá, laço e jogo pra cá. Aperto, ó, ajeito aqui, certo? E vou cortar um pouquinho desse excesso, tá? Porque como tá bem grandinho, eu gosto de deixar um pouco menorzinho, ó. Venho aqui, corto, vejo mais ou menos o tamanho que eu deixei o outro lado e corto também. Jogo esses fiozinhos pra lá, ó, tá vendo que daí fica assim pontudinho? E como eu disse, depois eu dou um pinguinho de cola aqui de ambos os lados pra não ter perigo de soltar, certo? Agora, nós vamos fazer aqui ainda o cachecolzinho, tá? Eu vou fazer na cor vermelha o meu. Ó, vou pegar aqui um pouquinho do meu fio. Voltar aqui com a minha agulha número 3. Eu faço aqui um nozinho inicial, tá? Ajusto aqui na agulha. E eu vou subir um cordão aqui com 50 correntinhas, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuo até ter um total de 50 correntinhas aqui, certo? Finalizei aqui as minhas 50 correntinhas. Agora, eu corto aqui o meu fio, tá? Deixo só um tantinho ali no canto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. Agora, nós vamos ajeitar aqui os cantinhos, ó. Eu venho aqui, pego esse fiozinho, enrolo aqui no dedo pra dar um nozinho aqui na ponta e a gente poder cortar esse excesso, ó. Venho aqui e puxo, ó, dou uma boa puxadinha. Posso cortar esse excesso de fiozinho aqui, tá? Se você quiser deixar também, fica a sua escolha, mas eu vou cortar. Faço a mesma coisa com o outro lado, ó, venho aqui, enrolo e faço aqui o meu nozinho, ó, tá? Dou uma boa apertadinha e corto, certo? Pego agora essa partezinha aqui, ó, eu vou dar uma boa espichadinha para ela ficar bem esticadinha e ficar bem direitinho, não ter perigo dela ficar folgada depois, tá? Ó, eu espicho aqui um pouquinho. Pego agora aqui a minha lhama, ó, eu até coloquei uns alfinetezinhos, porque como eu disse, eu colei aqui o mantinho, tá? Então, por isso que tá com os alfinetes. Passo aqui ao redorzinho do pescoço, ó, ajeito aqui, cuide pra ajeitar, né, pra ficar posicionado aqui direitinho. E aí, eu vou dar um nozinho aqui, tá? Eu vou dar 2 nozinhos pra não ter perigo de abrir, ó. Faço aqui o primeiro, ajeito, dou uma boa puxadinha
apertar um pouquinho mais, e aí eu faço aqui o segundo, tá? Esse eu aperto bem. E aí, eu ajeito aqui, ó, tá vendo? Pra dar o formato bem direitinho, certo? Agora, nós vamos bordar aqui, então, o detalhezinho dos olhinhos. Eu já estou aqui com um pedacinho do meu fio preto. Introduzo aqui em algum cantinho. Vou sair na carreirinha aqui acima do narizinho, ó. Trago pra cá, deixo um tantinho de fio ali. E vou sair logo abaixo aqui, ó, tá vendo? Na próxima carreirinha abaixo. Vou aqui para o outro lado, pulo 2 pontinhos aqui na partezinha de cima, tá? Tá vendo? É só um detalhezinho mesmo que a gente faz, ó. E passo aqui também pra carreirinha de baixo, ó. Encontro aqui com esse outro fiozinho. Ó, tá vendo? Vejo aqui como que ficou o posicionamento. E aí, eu posso dar um nozinho entre eles. Venho aqui. Se você quiser bordar um olhinho diferente, também fica a sua escolha, tá, gente? Venho aqui, faço o primeiro nozinho. Faço aqui o segundo. E vou fazer mais um só por garantia. Se eu aperto bem. Corto agora aqui esse excesso. Tá? Vou jogar esse restinho de fio aqui pra dentro. Ajeito aqui a fibra, ó, tá vendo que bonitinho que ficou? E agora, nós vamos aplicar aqui no topo, então, a nossa argolinha de chaveirinho. Caso você não queira fazer ele de chaveirinho, queira fazer apenas assim de decoração, ele está pronto desta forma, certo? Mas eu vou colocar a argolinha porque eu quero fazer um chaveirinho. Eu vou pegar um pedacinho do mesmo fio, a mesma cor aqui da pelezinha, passo aqui na agulha. Eu vou vir aqui no topo da cabecinha, vou introduzir o fio aqui bem pertinho, para não ter perigo de ficar muito distante, ó. Aqui, nós temos a bolinha, né, que é o final aqui da nossa cabecinha. Ó, eu passo aqui por dentro, deixo um tantinho de fio aqui. Passo agora aqui na minha argolinha, aqui na base, né, trago pra cá. Venho aqui do outro lado da bolinha, na parte mais alinhada, e eu vou passar mais umas 2 a 3 vezes, ó. Eu vou voltar naquele pontinho aonde eu saí primeiro e trago pra cá. Porque se você passa apenas uma vez, não fica às vezes muito firme, tá? Então, eu gosto de passar mais vezes aqui pra deixar mais firmezinho, ó. Coloquei aqui, passo mais uma vez por dentro aqui da base, certo? Passo aqui, vou passar mais uma vez ali. Trago pra cá. Vai sempre ajeitando aqui pra ficar bem direitinho. E, como eu disse, passo mais uma vez aqui por dentro, ó. Aqui. Agora sim, eu posso sair e encontrar com aquele outro fiozinho que eu tenho na espera aqui, ó. Certo? Agora, a gente vem aqui e ajeita, tá? Vai dando uma puxadinha aqui em ambos os fios. Ó, tá vendo? Que é pra ficar bem firmezinho aqui no topo da cabecinha e não ficar saltando pra fora, ó. Puxo aqui e dou agora os nozinhos. Por isso que é bom você não colocar muito distante o fio, porque senão você fica com um vão muito grande por causa da fibra e aí ele pode ir esgaçando com o tempo, tá? Então, você coloque bem próximo, bem pertinho aqui. Venho aqui, faço os meus nozinhos, corto aqui o meu excesso e jogo aqui pra dentro o restinho, ó. Tá? Ajeito aqui a fibra, ó, tá vendo que daí fica bem direitinho? Ajeito aqui os detalhezinhos e está pronto aqui, então, gente, o nosso chaveirinho de lhama. Deixa eu só tirar aqui os alfinetes, eu já tava me esquecendo. Ó, tiro aqui pra mostrar bem direitinho pra vocês, ó. Tá vendo? Que amorzinho que ficou?
Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo desse chaveirinho de lhama. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!